Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, poderosamente. Você está feliz com o Senhor Jesus esta noite? Quem está muito feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus ainda tem muito mais ainda para fazer. Que tem abençoado, né? Palavra transmitir nossos corações, né? Nessa noite. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero dar um recado aqui, já avisando os irmãos, na saída da igreja, né? Na saída da igreja, os irmãos estão vendendo um espetinho para ajudar na obra do Senhor Jesus, né? Você passa lá, pega um espetinho, seja abençoado, tá bom? E abençoa também a obra de Deus, né? Você vai falar, talvez, alguém vai falar, né, Reginaldo, pastor, mas é espetinho, é pizza, queridos, nós vamos correr, nós temos que correr, tem muita coisa e nós podemos abençoar. Passa lá, pega um espetinho, irmãos, pega um, né? É uma delícia. Eu comi ontem aqui, irmãos, uma delícia, espetinho, né? Muito bom mesmo. E leva um copo de refrigerante aí, né? Quem quer falar? Espetinho. R$12 o espetinho. Mas é um espetinho grande, viu, irmãos? É um espetinho grande, abençoado, e leva um copo de refrigerante. Amém? Às vezes, irmãos, acha caro. Não tem, viu, irmãos? Né? Por aí, não tem espetinho menos de R$8, aí, R$10. Levando um copo de refrigerante grande aí. Não tem, não, viu? Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Queridos, você que pode, nesta noite, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Antes, leia comigo o tema desta noite. 1, 2, 3. Mateus, capítulo 13. Versículo de número 24. Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 24. Mateus 13, 24. Quem achou, diga amém. Amém. Propor-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Pode sentar com a Bíblia aberta, glorificando a Deus. Queridos, nesta noite nós estamos diante, preste muita atenção, de uma das parábolas de Jesus mais complicadas de nós interpretarmos e vivermos ela.
Esta parábola com certeza vai falar com o seu coração nessa noite, essa mensagem. Mas antes eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Porque Jesus, ao entrar no versículo de número 24, ele vai antes contar para nós uma parábola chamada a parábola do semeador. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear a boa semente e plantou. Em alguns lugares ela cresceu, outros ela morreu, outros os pedregais sufocaram, outro o pássaro levou. E cada lugar deste, o Senhor lhe dá uma explicação. E quando chega no versículo de número 24, queridos, eu essa semana, passei num estreito terrível e abençoado ao mesmo tempo, porque eu percebo que antes do Senhor completar a mensagem, Ele completa a mensagem em nós, na gente, na nossa vida, para que nós possamos subir aqui no altar, não sendo apenas bonecos de cera engessados, pessoas que só ministram, mas não vivem. Eu me nego a ser esta pessoa. Eu fui surpreendido por essa mensagem. É interessante nela que você vai entender o tema desta noite, olhando para ela, e quando ela começa no versículo de número 24, o Senhor, Ele está contando uma história. Ele está dizendo que um homem, ele foi plantar uma boa semente. Presta atenção nisso. Ele plantou uma boa semente, e essa semente ele plantou no campo, e esta semente frutificou, ela deu fruto. O trabalho desse homem foi abençoado, foi muito abençoado. Mas é curioso nós entendermos, irmãos, que no versículo de número 25, este homem, ele dormiu. A parábola vai dizer que este homem dorme, e no tempo que este homem dorme, o inimigo entra em ação. E o inimigo entra em ação plantando dentro deste campo de trigo o joio misturado no trigo. Ele faz uma plantação e aproveita o exato momento em que este homem não está lá. O que eu quero falar para você nessa noite vai ser uma mensagem muito rápida ao seu coração, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque você vai viver esta mensagem esta semana. Preste muita atenção, você vai viver esta mensagem. A parábola do Senhor, ela vai dizer que este homem semeia, ele tem sucesso, mas ele dorme. Pastor, aí o dormir é falta de vigilância, né, pastor? Claro que não. Esse dormir aqui, ele está relacionado ao sono, porque ninguém consegue ficar acordado 24 horas. Quem entende isso, diga amém nesta noite. Esse homem dorme porque dormir faz parte da humanidade. Dormir faz parte da nossa humanidade. Este homem descansa, e a Bíblia vai dizer que nesse descanso, nesta ausência deste homem, o inimigo se aproveita dessa situação e vai colocar um joio. Ele coloca um joio instalado, queridos. E o que eu quero dizer nesta noite, começando nesta mensagem para você, é que o inimigo, ele age nesse campo maravilhoso, porque ele percebe que o trabalho que está sendo executado por este homem é um bom trabalho, que esse trabalho executado por este homem, ele dá bom fruto. E o inimigo, irmãos, ele está interessado em campos que frutificam. O inimigo está interessado em campos que estão dando frutos. Eu acredito que você, ao chegar aqui na igreja, eu não sei quantos anos faz que você serve ao Senhor, eu não sei quanto tempo faz que você está entregando a sua vida a Cristo, ou que você está trabalhando para Cristo. Eu preciso dizer uma mensagem que vai chamar a sua atenção: o inimigo virá até a sua vida. Eu preciso dizer novamente, para tomar a sua atenção nisso, é o que eu gostaria nessa noite: o inimigo virá até a sua vida. Pastor, eu repreendo em nome de Jesus, eu não quero em nome de Jesus, eu não aceito em nome de Jesus, eu unjo a porta da minha casa, eu unjo a janela da minha casa, eu unjo os meus filhos, eu unjo a minha família, não interessa. Uma hora nós vamos, porque ter humanidades é normal, nós somos seres humanos dotados de humanidades. E o inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se aproximar de você. Eu tenho uma palavra para a igreja nesta noite: enquanto você planta, o inimigo se aproxima, porque é normal nós darmos frutos e sermos perseguidos, é normal nós
nós darmos frutos e sermos assolados. É normal nós darmos frutos e sermos caluniados. É normal nós darmos frutos e o inimigo tentar tirar de nós proveito dessa situação. O inimigo virá, mas eu quero falar uma palavra para você. O inimigo virá, mas quando ele vir, ele vai encontrar, sabe o que? Enquanto você dorme, existe aquele que não dorme, que está de pé, e o nome dele é Jesus. E não, eu vou dizer de novo, para que talvez você acorde nessa noite. Pastor, enquanto eu planto, o inimigo vem. Pastor, que mensagem ruim. Enquanto eu planto, o inimigo vem. Mas nessa noite a mensagem é: enquanto você planta, o inimigo vem, cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Ele te assola, mas não te mata. Ele persegue, mas não te para. Ele vai atrás de você e não te alcança. Porque quem está com você não dorme. Quem está com você não tosqueneja. Quem está com você é Jesus. E não, quem pode levantar a mão e dar glória a Deus essa noite. Eu preciso dessa mensagem no seu coração. Qual é a mensagem, pastor? Queridos, o inimigo, pastor, nessa última semana eu tenho passado coisas que só Deus sabe. Pastor, nessa última semana eu tenho passado ali perseguições que só Deus sabe. Queridos, você acha mesmo que o diabo vai deixar a gente ganhar no terreno? Você acha mesmo que o diabo vai deixar a gente avançar numa cidade que estava praticamente parada? Você acha mesmo que o diabo vai deixar abrir mão das almas? Você acha que nós vamos fazer uma viva aqui de 100 jovens aqui dentro e ninguém ser assolado? Você acha que o inimigo não vai plantar nada? Ele vai plantar, mas eu preciso te dizer: aguente firme, suporte, aguente, suporte. Eu vou dizer de novo, levante sua mão, eu preciso profetizar. Aguente, suporte, o leão da tribo de Judá está aqui, aleluia. Sabe, queridos, eu fico maravilhado com essa mensagem, porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele planta para o reino, e Ele dorme. E perceba você, queridos, que você deveria dar glória a Deus, porque a gente às vezes lê essa mensagem, Érica, pensando assim: puxa, eu plantando e o joio no meio. Queridos, perceba que o inimigo quer plantar algo, mas ele não pode arrancar algo. Você deveria dar glória a Deus por isso nessa noite, porque o pastor, ele tenta plantar algo na sua família, ele tenta plantar algo no seu trabalho, ele tenta plantar coisas, pastor Marcos, mas o trigo, a boa semente, a boa palavra, a palavra de Deus, ele não arranca, ele não arranca, ele não arranca. Pastor, o inimigo vai me assolar, pastor, o inimigo vai querer me derrubar, pastor, ele vai tentar, vai querer, vai fazer de tudo, mas o trigo que foi plantado já está crescendo, já está crescendo, já está crescendo. Aleluia. Oh, aleluia. Vai ser forte que Deus vai fazer hoje aqui, queridos. O trigo está crescendo, o trigo está crescendo. Quem crê nisso? O trigo está crescendo. O que você plantou está crescendo. O que você plantou está germinando. O que você... Pastor, eu não estou vendo. Descansa, dorme. Mas se eu dormir, o inimigo age. Mas quem prosqueleja por você não dorme. Quem trabalha por você não descansa. Querido, descanse o seu coração. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas vai te chamar a atenção nesta noite essa mensagem, porque a palavra do Senhor nos diz que alguns homens, quando acordam e percebem que o joio cresceu, eles vão até este homem e dizem: olha, e talvez nessa noite essa mensagem vai falar com o seu coração de uma forma especial, porque talvez você, assim como eu, foi pego nessa mensagem, porque a mensagem do Senhor nos diz no versículo 25 que dormindo os homens veio o inimigo, semeou e foi embora. Ele semeou e saiu. E no versículo de número 26 a palavra nos diz que a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E as pessoas vão até este homem no versículo de número 27, e os servos do pai de família indo ter com ele disseram: Senhor, você não semeou boa semente,
que no meio da nossa família existem pessoas que vão até você dizendo: se você semeia trigo, porque o choro, se você está trabalhando para o Senhor, porque esta luta, se você está fazendo a obra do Senhor, porque está acontecendo isso com você, se você está trabalhando para Deus, porque essas coisas estão acontecendo. E o inimigo, irmãos, ele começa a trabalhar dentro do seu coração. Você começa a ver o outro e diz: por que prospera? Eu trabalho e não prospero. Por que acontece? Eu faço e não acontece nada. E de repente os porquês de alguém que está fora da plantação começa a ganhar o nosso coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus essa noite. As pessoas saem de fora dizendo: olha, não plantou trigo porque tem joio. E os porquês desta vida começam a assolar o nosso coração, começam a assolar com alguns questionamentos, começam a assolar. Então, de repente, irmãos, o próximo versículo, no 28, ele vai aparecer dizendo: o inimigo é quem fez isso, o inimigo é quem está fazendo isso. E ele vai dizer: então você quer que eu arranque? E ele vai dizer no versículo 29, ele disse: não. Sabe por quê? Porque muitos de nós, para tentar arrancar o joio, nós arrancamos a obra, nós ferimos pessoas, nós ferimos familiares, nós ferimos amigos, nós ferimos gente que trabalha com a gente. Eu vou dar uma resposta: oh meu Deus, acabou, você não entende nada, você não é cristão, eu não quero mais falar com você. Não, querido, é o inimigo. Eu tenho um recado para a igreja: aprenda a parar de olhar as coisas com os olhares carnais. A minha mãe não me ama, a minha casa não me ama, o meu patrão não me ama. Queridos, você está trabalhando para o reino, você não está trabalhando para o homem. Eu tenho uma resposta para você: não mexa, não arranque, não faça nada. Quem vai trabalhar nesta causa é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não mexe, não mexe, não mexe na família, não mexe no marido, não arruma contenda. Quem vai entrar nesta causa, eu estou sentindo Deus aqui, querido. Colheita é para quem não tem ego, essa colheita é para quem não é orgulhoso, é para quem apanha e fica quieto. Jesus está dizendo: não fala nada, não age agora, não fale. A pessoa: amanhã no meu trabalho eu vou falar com esse patrão, amanhã no meu trabalho eu vou falar com a minha tia, amanhã eu vou falar com meu sobrinho, amanhã eu vou falar com meu filho. Eu estou para fazer uma ligação, eu estou para fazer. Queridos, deixa Deus trabalhar. Deixa, eu estou sentindo, tem gente aqui que está sendo ministrado. Para de colocar a mão, para de pôr a mão, para de pôr a tua mão. Eu vou separar, eu vou embora de casa, eu vou mudar. Não vai embora. Quem vai embora é o inimigo, quem vai embora é o inimigo, quem vai embora é Satanás. Você vai colher, vai colher, vai colher, vai colher. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus trabalha diferente da forma que você trabalha. Porque você não é Jesus. Pastor, sabe o que eu ia falar para o senhor? Eu não vou fazer tal coisa, sabe por quê? Porque Jesus não se agrada. Você orou? Ou você está com preguiça? Pastor, sabe o que eu acho daquele irmão, daquele fulano? Sabe o que eu acho dentro dele? Eu acho que ele não quer nada com nada. Você orou ou é o que você acha? Porque Jesus tem uma estratégia diferente da gente. Jesus tem estratégia de... Você tem um plano B, eu sei. Aleluia. Eu sei que tem gente olhando para mim com o plano B. Pastor, se eu falir, eu entro. Se acontecer, eu vou. Jesus não quer. Jesus disse: não, deixa eu morrer. Pastor, Jesus, o seu amigo, o seu melhor amigo, morreu. E daí? Deixa eu tentar comover. A gente
gente é bom nisso. Jesus, o teu melhor amigo, aquele que você ama. A gente é bom. A gente vai para oração e se derrama, irmão. Senhor, nunca chorou tanto igual está chorando agora. Jesus conhece seu coração. Nunca chorou como chorou agora. Ai, pai. E essas são as lágrimas. A gente acha que comove Deus, irmãos. A gente acha que a gente engana Deus. E Ele tem uma estratégia diferente da nossa. E qual é a estratégia de Deus? Deixa eu morrer. Deixa eu terminar. Deixa eu enfermar. Ah, Senhor, está amarrado, porque eu quero que Jesus apareça assim. E se eu orar, Ele vai vir assim, porque eu estou jejuando, então Ele vai vir. Não. Se você está jejuando, você deve saber que o seu jejum não vai mudar a direção de Deus, porque Ele é Deus. Se Ele quiser se mexer, Ele mexe. Se Ele não quiser mexer agora, Ele não mexe, porque Ele é Deus. O seu jejum vai enfraquecer a tua carne, para que você entenda no espiritual que Ele está fazendo. Aleluia. E às vezes nós não vamos entender o que Ele está fazendo. Olha o que a Bíblia vai dizer: depois de 4 dias Ele decide ir. Ele decide ir quando já está fedendo, quando já está putreficando, quando já está acabado. Ele entra na cidade. Maria e Marta vão ao encontro. Elas não sabem de nada. Sabe por quê? Porque na lógica dessas mulheres, a palavra era: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, aleluia, a vontade de Jesus, irmãos, talvez seja: eu sempre estive aqui, eu estive até agora aqui, eu nunca deixei a sua casa, eu nunca deixei a sua família, eu nunca deixei o seu trabalho. Mas a nossa lógica é: o Senhor não estava, o Senhor me abandonou. E Ele diz: aonde vocês colocaram? Aonde vocês colocaram? E quando Ele chega, Ele não diz: ressuscita Lázaro, Ele diz: sai Lázaro, sai, aleluia, sai, porque para quem está fora morreu, mas para mim que importa, está vivo, não morreu, querendo ver Josafá no livro de Crônicas, irmãos. Você conhece essa passagem do segundo livro de Crônicas, no capítulo número 20, olha para cá, no versículo número 17. Acontece um dos melhores, um dos versículos mais lindos na Bíblia. Quem lembra desse versículo? Diga amém. Esse versículo é lindo. Coloca para mim, Ana. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17. O rei Josafá vai enfrentar a maior batalha da sua vida. Ele se prepara e diz: como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos guerrear? Como é que nós vamos derrubar esse exército? É maior que nós, ele é melhor que nós, ele conhece mais que nós. Então a palavra do Senhor vai dizer: nesta batalha não tereis que pelejar, nesta batalha não, em outra sim, mas nesta não, é maior do que você. Para, esta guerra vai te matar, vai te consumir. Para de guerrear. Pastor, eu vou continuar orando pelo meu. Deixa na mão de Deus. Para de orar, para de clamar, põe na mão de Deus e deixa Ele pelejar, deixa Deus trabalhar. Tire da sua mão e bote na mão daquele que sabe pelejar. Eu estou sentindo Deus, igreja. Ele está dizendo: quem vai pelejar? Sou eu. Sou eu que vou pelejar. Para de gastar teu tempo, para de gastar as suas lágrimas. Pastor, só Deus sabe, e eu vou continuar. Não vai continuar. Essa batalha não é tua, essa batalha é de Deus. Tem batalhas que você enfrenta, tem batalhas que você consagra, tem batalhas que você jejua, tem batalhas, jovens, que a gente ora, mas tem batalhas que é maior que você, tem coisas que são maiores que você, tem coisas que você não vai conseguir sozinho, tem coisas que eu, pastor, não vou conseguir. O que eu faço? Eu coloco na mão de Deus, porque Ele sabe o endereço, Ele sabe a resposta, Ele sabe pelejar, Ele sabe
espiritual. Para de botar a sua mão. Para de resolver. Pastor, mas quando eu vou ajudar, Maria, eu volto pesado. Maria, quando eu chego lá, eu volto cansado. Eu volto, sabe por quê? Porque essa batalha não é carnal. E nós estamos enfrentando coisas carnais, coisas espirituais, com a nossa força carnal. E ele diz, não, vocês precisam deixar para eu pelejar. Você precisa deixar. Para de responder. Para de querer assumir lugares que não é para você estar. Você não está vendo que a sua família está só pela misericórdia? Você não está vendo que vai acabar? Deus está dando sinais, está te chamando. Pastor, mas eu preciso fazer ele enxergar. Não precisa fazer ele enxergar, você precisa colocar ele na mão de Deus. Porque se tem um endereço certo para ele, é a mão de Deus, não é a tua mão é limitada, a minha mão é limitada, eu sou o pastor e sou limitado desta igreja, queridos. Mas quando Deus opera, ninguém pede, quando Deus faz, ninguém para, quando Deus abre a porta, ninguém fecha, quando Deus fecha a porta, ninguém abre, aleluia! Você precisa nesta noite entender, você precisa nesta noite se alinhar com o sobrenatural. Pastor, e como é que termina essa mensagem? Ele disse assim, versículo 28, fala para mim, Renan. Ele disse: o inimigo fez isso. Diga: o inimigo fez isso. Queridos, não adianta nós chegarmos aqui no culto de domingo e achar que as coisas vão acontecer com o inimigo fazendo. Não adianta nós chegarmos aqui e esperarmos que Deus mude a nossa vida com coisas que o inimigo ainda tem posto na nossa casa. Pastor, eu ainda tenho relação sexual fora do casamento, o inimigo vai agir. Pastor, na nossa casa nós não honramos Deus, eu tenho outras esculturas lá dentro, o inimigo vai agir. Porque nós não andamos segundo o que a gente entende, a gente anda segundo o que a palavra diz, e a palavra diz que não vai prosperar. Porque se Deus te prospera no caminho que você está, Ele não é Deus, porque Ele cumpre pela sua palavra. Ele cumpre pela palavra. A Bíblia vai dizer que este homem plantou, olha para cá, igreja, este homem plantou, e ele vai colher, porque o que você plantou, você vai colher. Agora, salvação são coisas distintas, porque o que plantou, nasceu. O que nós fazemos para o reino de Deus nasce, cresce e brota, mas não tem nada a ver com a sua salvação. Aprenda isso. Ele diz no final: os ceifeiros vai colher, um vai para o fogo, o outro vai para o celeiro. Não, eu sei que não vai ter glória a Deus no céu. Ele está dizendo: o que plantou cresceu, glória a Deus, mas isso não quer dizer salvação. Por isso que ele diz: não arranca agora, não põe a mão agora. Isso aí é só do juízo. Pare de colocar a mão na hora errada. Isso é do juízo. Tem coisas que vão queimar que parecem trigo, mas não é joio. Tem coisas que parecem que dão certo na sua vida, não é? Pastor, esse trabalho é maravilhoso, ele me deixa fora da igreja há muitos anos, muito tempo. Cuidado. Eu consigo faturar muito bem. Cuidado, que isso pode ser um joio da sua vida espiritual. Pastor, eu tenho vivido, eu tenho recebido mensagens, fotos, vídeos, eu tenho entrado em alguns sites, mas eu apago, porque a minha esposa, a minha mulher, ela não vê essas coisas. Naquele dia, isso pode ser um joio, e mesmo você servindo a Cristo, aquilo pode te levar a uma perdição, pode te levar a uma condenação. Queridos, preste muita atenção no que eu quero dizer nessa noite. Queridos, está crescendo o que você plantou, mas você precisa ter sabedoria de não colocar a sua mão em coisas que você não deve. Você precisa ter sabedoria de não fazer força aonde Deus vai operar. Pastor, e eu me rendo, não se renda. Pastor, mas ele falou que vai embora, fique na presença. Pastor, mas eu vou perder a minha família. Não vai perder a tua família é de Jesus, aleluia. Pastor, mas eu vou perder os meus filhos. Não vai perder os seus filhos são de Jesus, glória a Deus. Pastor, eu vou perder o meu emprego. E daí que você perdeu o seu emprego, Deus abre uma porta melhor, porque quem abre a porta de emprego para você não é o homem, quem abre a porta para você é Deus, quem te prospera é Deus, aleluia. Nós precisamos
precisamos nessa noite desta reflexão. Você precisa desta reflexão. Tome cuidado para não entrar onde você não foi chamado. Tem gente assim, irmãos. Eu me recordo de uma discussão que eu tive, irmãos, muitos anos atrás. Que se eu pudesse ter voltado, se eu pudesse ter voltado ao descer, eu voltaria. Isso trouxe um grande pesar na minha vida. Sabe por quê? Porque os meus dedos foram mais rápidos que o Espírito. Porque a minha emoção de falar, de estar certo em tudo, você que gosta de estar certo em tudo. E tem pessoas que gostam de estar certo. Eu estou falando, eu falei. A gente joga na cara por causa de ego. Eu tenho falado para você, está vendo como é que deu errado? Eu tenho te avisado. Orgulho, isso é orgulho. Orgulho de vencer. Orgulho de vencer discussão. Orgulho de dentro da casa de vencer. A palavra final tem que ser sua. Ela fala, você fala. Ela fala, você fala. E quando acaba, mas então vai ser assim. Eu tenho que ter um prazer só de terminar por cima. Gente orgulhosa. Gente que tem orgulho de reter. Gente que tem orgulho de denigrir, detonar. Sabe para quê? Eu falei que ele ia cair. Mexeu comigo. O inimigo pisou nele. Olha lá como é que está. Está no chão. Não está valendo nada. Olha Deus como humilhou. Pastor, eu fui humilhado, mas Deus botou no chão. Deus pisou na cabeça dele. Deus jogou ele na lama. Sabe, prazeres de orgulho que estão longe do cristianismo. Sabe, mexeu. Essas macumbas gospel que estão no meio da nossa oração. Você conhece? Fez muito mal para mim, mas está pagando tudo. Sabe, não é o evangelho que Jesus ensinou. Não é a graça que Jesus ensinou para nós. Não é este evangelho que eu vivo. Este evangelho de quem te viu passar na prova e não te ajudou. Que vai ver no palco, o outro na plateia. Que acha que aqui nós vivemos de palco, luz, câmera e ação. É um evangelho derrotado. Mas o evangelho que eu conheço é que se o inimigo der uma face, a gente oferece a outra. Se pedir uma túnica, a gente dá duas. Se pedir para dar uma milha, a gente dá duas. Este é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que me bateu, mas eu te ergo. Que me bateu, mas eu estendo a mão. Porque Cristo disse que se nós amássemos os nossos inimigos, nós amaríamos a Deus. Amaríamos a Deus. Mas essa contenda está em nós. Essas coisas estão em nós. E quando é que Deus vai me prosperar, pastor? E quando é que eu vou avançar? Continue plantando. Continue plantando, sabe por quê? O campo é teu, mas a semente não. A semente não é nossa. Esta semente não é nossa. Eu vou dizer de novo. Você está preocupado com o que vai crescer? Você não está plantando coisa boa? Continue plantando e cuide da sua plantação. Para de cuidar do joio. Para de cuidar da vida dos outros. Eu vou ligar para o meu filho. Para ver como é que ele está. Para com isso um pouco. Para. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua plantação. Porque da tua vida vai dar você conta diante de Deus. Não é teu filho que vai dar. Não é tua casa que vai dar. Não é nossos parentes que vai dar. Eu falo toda semana com a minha mãe. Queridos, eu escuto que eu tenho que escutar porque ela é minha mãe. Mas ela não é minha mentora espiritual. Ela não morreu na cruz por mim. Entre ela e Jesus vai Jesus. Entre minha esposa e Jesus vai Jesus. Entre meu filho e Jesus vai Jesus. Porque quem morreu, quem verteu sangue no madeiro não é homem. Quem verteu sangue por mim, esse é Jesus. Quem pode adorá-lo, querido, você deve satisfação a Deus. A Deus. Quer ver como é que está a sua vida de fé? Quer ver se você adora a Deus? E nessa hora até é difícil, o pessoal fica até para dentro da cadeira, fica assim. Bota o caixão aqui agora. Eu fiz terça-feira no ensino. Vamos ver, bota o caixão aqui agora. Aqui, ó. Botou na sua imaginação? Quem vai botando, vai levantando a mão. Bota o caixão aqui. Vai. Você consegue, pela imaginação. Bota o caixão. Bota, quem consegue. Levanta a mão. Quem botou já. Aqui vai estar teu filho agora. Bota teu filho aqui. Bota teu filho e você vindo aqui. O que é que se grita? O que
que você grita? Porque Deus! Ou você chora e diz, eu vou chorar, eu vou sofrer, mas eu continuo adorando, né? E aí, bora, para ou não para? Parou ou não? Continua, né? Bota teu marido aqui, bota ele aqui, bota. Se acabar hoje teu marido, onde é que você vai? Né? E se acabar teu filho hoje, você vai para onde? Você vai para onde? E aí se acabar teu trabalho, tem gente que o trabalho é um Deus para ele. E se acabar teu trabalho, e se Deus te arrancar o que você mais ama hoje, esse altar continua fumegando, esse altar continua falando, Deus continua sendo o primeiro. Eu já botei a pastora, eu já botei o Lucas, eu já botei a Laura, e eu chorei botando. Talvez você esteja aí, ó, muitos irmãos chorando botando, mas eu quero te dizer, eu chorei, eu gemi no quarto, mas eu disse, Deus, não posso largar o teu poderoso nome na minha vida. Quem entende isso não pode ser maior do que Jesus. Não pode. Não pode, se morrer. E se amanhã morre, pode ser, pessoal, não sei, está mudando, morreu. E aí? Questiona, ou agora? Meu Deus, mas eu tinha feito, vai ser ingrato ou vai ser grato? Está na tua mão, Jesus. Está na tua mão, o inimigo quer plantar no joelho do lado, mas eu vou continuar plantando trigo para a glória do teu nome. Não vai plantar? Vai sair, vai parar onde está a tua fé. Se teu casamento acaba, onde está a tua fé? Onde está Jesus? Continua plantando no campo ou olha para o joio? Olha o joio aqui, eu vou arrancar. Olha quanto joio, eu vou arrancar. Não, querido, deixa crescer, deixa subir, deixa desenvolver, deixa para Deus. Você continua trabalhando, você continua fazendo, você continua operando, você continua com fé. Com fé. Porque esse evangelho não pode ser somente esse evangelho, ele faz parte. Atenção, jovens, esse evangelho. Uma hora ele passa, vem a pancada violenta, vem uma mãe que pega a Bíblia e bota no fogo e diz, não, a mãe fazia isso, sozinha na minha casa, com vontade de usar com Bíblia queimada. E aí? Para! Com minha mãe manifestada, segurando o meu. E aí, para ou não? Agride, sai fora da presença. E aí, o que você faz? Pastor, no meu marido eu tenho vontade de pegar uma faca. Eu sei que você teve. Pastor, na minha esposa eu tenho vontade de suicídio. Eu tenho vontade de tirar a vida. Eu tenho vontade de ir embora. Você não vê que o inimigo está plantando no teu campo, mas você não foi chamado para orar no joio, porque você dorme, porque uma hora nós descansamos e é normal. O Senhor não te chamou para olhar para o joio. Ele disse, continue plantando, deixa para mim que eu vou arrancar. E aí? Chegou a hora e eu estou tranquilão. Por quê? Porque eu tirei a semente da minha mão e joguei na sua. Fiquei quase 2 semanas com essa mensagem. Agora você fique com ela. Ou planta, ou eu sinto aqui. Nós voltamos à igreja, daqui a pouco nós esvaziamos. Sabe por que nós esvaziamos? Sabe por quê, André? Porque muitas vezes grande parte dos jovens não aguenta quando o joelho cresce. Quando o namoro aparece, quando os vontades da nossa carne sobe. Quem está entendendo, diga amém. Quando a chamada para uma cocaína, a chamada para o Sr. Marcos para uma bebida, ela vai, o inimigo vai plantar. Você pode jejuar quanto você quiser. Olha para mim, talvez foi um susto para você essa noite. Pode jejuar quanto você quiser. Queridos, eu consagro a minha vida e oro, já faz 14 anos e o inimigo visita a minha casa. Queridos, Pedro andava com Jesus e foi visitado. Queridos, o inimigo vai assolar, vai visitar você. Mas a grande questão é como você vai se encontrar, plantando ou querendo arrancar. Porque tem muita gente arrancando, e quando arranca, arranca tudo. Olha para mim, né? Aí, ó.
gente arranque 29. Não. Para que quando vocês não arranquem o joio, vocês não tirem também coisas boas que estão lá. Deixa eu falar uma verdade para você. Que vergonha que você é. Perdemos mal. A gente vai falar querendo arrancar joio. Tira trigo. A gente vai querer botar a mão onde não deve e arrancar coisas que não podem. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Que você tome muito cuidado de ao mexer no joio. Deus não mandou você fazer e você tire coisas que não podem ser tiradas. Toma cuidado. Pastor, eu estou pensando mesmo em orar. Até congregar em outro lugar não vai ser. Até para ir em outro lugar. Cuidado. Cuidado. Se Deus abençoar você, com certeza vai. Mas se é só coisas do seu coração, fechou. Cuidado. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Povo de Deus, Deus abençoe você nessa noite. Queridos, fique de pé em nome de Jesus. Nós estamos encerrando, não assim. Fica de pé. Que essa mensagem você leve para a sua casa. Amém, queridos? Amém? Você